Olá pessoal, esse é o Fala Oliva e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foi que eu descobri que eu era celíaco e intolerante à lactose. Bom, algumas pessoas me perguntaram porque eu postei no Instagram uma imagem comendo em uma hamburgueria e eu postei que eu era celíaco e tinha descoberto uma hamburgueria que atendia pessoas que eram celíacas. E para quem não sabe, ser celíaco, né, é ser intolerante ao glúten. Aí você fala, poxa, mas onde tem glúten? O glúten está em praticamente tudo que a gente conhece, em tudo que a gente se alimenta. Então, tipo, tudo que tenha trigo, centeio, cevada, vai ter glúten. Então, boa parte dos alimentos industrializados que a gente consome possuem glúten. Aquela batata empanada, aquela cebola empanada, tem glúten. Filé parmegiana, tem glúten. Enfim, todos os locais que você vai se alimentar hoje possuem problemas com essa questão do glúten. Porque se o alimento não possui glúten na sua natureza ou na forma que ele foi processado, você pode dar a contaminação cruzada, que é quando você prepara um alimento sem glúten, mas na mesma bancada você fez um filé de frango empanado. E você empanou ele ali naquela bancada, você limpou um pouquinho, mas foi lá e começou a preparar um outro alimento sem glúten. Isso vai dar contaminação cruzada. Então, por isso que é bem complicado. É diferente quem é intolerante, quem é alérgico. Intolerante, eu sou intolerante no caso. Eu não tenho um processo alérgico, né? Quando eu chego perto do glúten, eu não tenho... A glote não fecha, eu não tenho nenhum processo de inflamação gigantesco que acontece imediatamente. Que é diferente, a pessoa que tem alergia. Eu tenho intolerância. Então, quando eu consumo alimento com glúten, ele causa uma inflamação muito grande no intestino e, para mim, eu sentia muitas dores. Eu sentia muitas dores no lado esquerdo do abdômen, era uma dor horrível. Eu não tinha uma posição que era agradável, sabe? Eu não conseguia ficar sentado, eu não conseguia deitar, dependendo da forma que eu estava dormindo, eu acordava com dor. E para descobrir demorou muito tempo, porque a princípio eu descobri que eu tinha uma hérnia e eu falei, mas o médico falou, olha, a hérnia não é para causar esse tipo de dor que você está sentindo. E a gente fez um monte de exame e não descobriu o que que era, até que eu cheguei no médico que me atende hoje, que é muito bom, e ele, na hora que me viu, examinou, ele falou, olha, eu acho que você tem intolerância ao glúten. Vamos fazer alguns exames? Ele pediu os exames, fiz os exames, aí eu descobri que era intolerante ao glúten. E assim, foi tirar o glúten da minha alimentação, em questão de 2 semanas, as dores fortes que eu sentia já não existiam mais, assim, eram muito poucas e muito pequenas as dores que eu sentia, até que hoje eu não sinto mais. Eu descobri que eu sou intolerante em setembro do ano passado. Então eu fiquei o ano inteiro sentindo dores, antes disso eu nunca tinha sentido. Eu sempre senti desconforto na hora de me alimentar com alimentos com glúten, mas nunca foram dores. Eu sempre tive muito problema com gases, então eu achava que era algum mau funcionamento do intestino, nunca imaginei que fosse isso. Mas o ano passado essas dores começaram a se intensificar. Em janeiro era uma dor insuportável, eu fui o ano inteiro sentindo essa dor e não descobri o que era até que eu descobri. E para muita gente que às vezes não entende, acha que é frescura, fala, ah, não, a pessoa tá com frescura, não. Gente, é sério, cada pessoa tem algum sintoma diferente. No meu caso, eram essas dores abdominais muito fortes. E depois que eu parei de me alimentar com glúten, claro que eu emagreci bastante, porque eu parei de ingerir coisas que eu gostava muito, como pizza, como hambúrguer, enfim, fast food, essas coisas que todo mundo gosta de comer de vez em quando, eu não posso comer mais. Então isso me limita bastante na questão da alimentação. E dificulta na hora de escolher um local para conseguir me alimentar, porque se o local oferece comida sem glúten, mas se ele não tem uma cozinha exclusiva para isso, o risco de ter contaminação cruzada é muito grande. Então, para eu descobrir, por exemplo, para comer uma pizza, eu levei 7 meses até descobrir um local que vende uma pizza sem glúten, que é muito gostosa, mas ela é mais cara porque ela é sem glúten. Então, se você for comprar um pão de forma no mercado sem glúten, ele está mais ou menos aqui onde eu moro em torno de 19 a 23, 24 reais. E um pão de forma que você compra normal é 8 reais, né? 7 reais. Então, é um preço bem maior. Bolo sem glúten, por exemplo, você vai comprar aqueles bolinhos de mercado pronto mesmo, sabe? Que é 6, 7 reais. Um bolo sem glúten é 24, 25. Então, é tudo muito mais caro, o que dificulta bastante o acesso a essas coisas. Então, para não gastar mais porque as coisas são mais caras, eu tive que mudar minha alimentação. Então, teve um fator positivo, que foi começar a comer um pouco mais de legumes, não comer mais tanta porcaria, tanta coisa industrializada, embora eu ainda coma eventualmente em algumas situações, mas descobrir esses locais que me possibilitam
de vez em quando, comer uma besteirinha, sabe aquela vontade de comer aquela batata frita, comer aquele hambúrguer que você tem, que você vai lá e mata ela no seu aplicativo de pedir comida? Então, para mim fica um pouco mais difícil porque ou não tem, ou se tem é muito caro. Ou às vezes é caro e não é gostoso, o que acontece em alguns locais, infelizmente. Então, é uma coisa complexa e você fala, poxa, mas ainda para mim não está claro. Eu vou te dar um exemplo. Você vai visitar um amigo, que foi o que aconteceu comigo. Eu fui visitar uma amiga e ela sabia dessa minha condição de celíaco e ela falou, tá, eu vou preparar para você o alimento e eu vou usar só temperos naturais, tal, dessecados. Só que tem uma marca de temperos dessecados no mercado que os produtos dela sofrem contaminação cruzada. Então eles têm glúten. E na cabeça dela, por ser um tempero natural dessecado, não teria glúten, mas tem. Então eu tive que dar esse toque para ela, eu tive que dar 1 milhão de toques e acabou ficando super restritivo para ela conseguir fazer uma alimentação, ela ficou super preocupada. Ela tirou foto de tudo, ela quis mostrar que não tinha glúten em nada. Falei, não, fica tranquila. Então todo mundo acabou comendo sem glúten. Eu fui comemorar o aniversário da minha sogra, por exemplo, e a gente teve que ir comendo, todo mundo no restaurante sem glúten, porque não tinha como ir num restaurante comum que você que não tem intolerância pode ir. Então isso acaba restringindo bastante. Aí você for pensar em coisas que de repente você não está pensando, que é uma viagem, fazer um tour gastronômico, viajar para outra cidade, para outro país, você visitar um amigo, por exemplo, dependendo da situação do local que você for, você já vai ter que levar sua própria alimentação, porque você não vai poder comer naquele local, porque o risco de ter tido contaminação cruzada, ou a pessoa não ter essa consciência de que você tem intolerância ao glúten, é algo tão sério, né? E junto com isso foi um combo, eu descobri que eu tenho intolerância à lactose também, que aí é um pouco mais simples de resolver, porque tem uma enzima que você toma, no meu caso, 30 minutos antes, que o médico me indicou, e aí eu consigo comer coisa com lactose, mas não é passe livre o dia inteiro, não. Eu como a enzima 30 minutos antes, aí eu posso comer essa coisa com lactose, mas uma porção pequena. Se eu for repetir, eu tenho que comer a enzima novamente. Só que aí entra um outro problema, você não pode ficar tomando essa enzima todos os dias. Então você tem que equilibrar alimentos sem glúten e sem lactose, no meu caso. E se eu for comer alguma coisa que tenha lactose, que é o que eu posso comer com lactose, mas tomando a enzima, não pode ter glúten, porque se tiver o glúten vai causar o processo de inflamação do intestino, vai dificultar a absorção de vitaminas. No entanto, que quando eu descobri que eu era intolerante ao glúten, eu estava com um pouco de anemia, porque o meu organismo não estava conseguindo absorver os nutrientes que ele precisava nos alimentos por conta da intolerância ao glúten. Então, nessa brincadeira aí, eu posso falar para vocês que eu perdi em torno de 25 quilos. Foi tirando o glúten da minha alimentação. É isso. Se você quer saber um pouquinho mais de como é a minha rotina, às vezes, de repente, do como eu me alimento, ou como funcionam as coisas que eu descobri, eu posso compartilhar com vocês em um outro vídeo. Se você também é celíaco e passou por isso, e está passando, ou intolerante à lactose, comenta aí também como é para você, como que você se vira no seu dia a dia. Acho que é bem interessante ter essa troca de informação. E você que não é intolerante a nada, tenha um pouco de empatia com as pessoas e olha que aquilo que você acha que é frescura pode não ser. Então, é muito bom a gente tentar entender um pouquinho mais, saber um pouquinho mais antes de bater o martelo e falar, é frescura. Não é assim que funciona o mundo não é tão pequeno assim, o mundo é diverso e várias coisas acontecem e a gente precisa estar atento. É claro que se você não convive com ninguém que tem intolerância à lactose ou ao glúten, você não vai ter uma ciência disso. Mas se você conhece alguém que tem algum tipo de intolerância, algum tipo de alimento, alguma coisa, se informa um pouquinho sobre, porque de repente você pode contribuir com o dia a dia dessa pessoa, ou de repente ter um pouco de cuidado com alguma coisa que você for preparar, pensando em receber aquela pessoa. É isso, muito obrigado. Esse foi o Fala Oliva de hoje.